Vamos iniciar então o nosso estudo de hoje. Nós vamos trabalhar com o nosso tema livre, que vai ser a última quinta-feira útil do mês, né? Porque a semana que vem nós estaremos em recesso. Além do que também quinta-feira vai ser exatamente o Natal. Então, ontem nós tínhamos conversado sobre um texto publicado por Kardec, ou alguns textos publicados por Kardec na Revista Espírita do ano de 1860, falando sobre os animais, o espírito Charlet. E isso porque no livro dos médiuns, que nós estudamos sobre as evocações, Kardec trouxe para nós aquela questão, né, se é possível evocar os animais. E também falando sobre pessoas que evocaram animais. E aí nós lemos então um trecho, né, uma carta que tinha um artigo com 9 textos, e depois algumas críticas de Kardec a respeito dele, e acabou ficando um pouco mais... o texto é bastante longo, né, a gente não vai conseguir abordar hoje. Né, hoje é tema livre, a gente teria que deixar para uma outra oportunidade, a gente faz isso quando voltar do recesso. Então, mas é um texto interessante porque... como é que está o som, pessoal, por favor? Está contínuo para todo mundo, beleza? Então é com você, André. Então, é um texto interessante porque o Charlet, ele era um espírito que tinha sido pintor quando era encarnado, e ele acabou depois trazendo algumas ideias, né, sobre diversos temas para apreciação de Kardec e também dos leitores, né? E foi aí, né, que Kardec acabou questionando alguns pontos daquelas cartas que ele colocava, e aí então seria assim o confronto mais direto que Kardec teve com os espíritos, e acabou mostrando, né, que os espíritos, embora tenham boa vontade, eles não detêm conhecimento absoluto sobre tudo. E por isso então o espírito admitiu que algumas de suas colocações estavam mal colocadas, né, ou mesmo que ele não tinha compreensão plena do assunto que ele abordava, que foi esse caso dos animais. Então vale a pena ler esse artigo, edição de 1860, chamado Animais, porque vai mostrar para nós que a metodologia de Kardec, que não era simplesmente aceitar aquilo que os espíritos traziam, mas também fazer uma análise, né, Bonheirazinha, uma análise cuidadosa daquilo que eles apresentavam, né? Então, depois, numa outra oportunidade, a gente faz uma leitura sobre isso também, né? Vamos lá, então, pessoal, aberto a perguntas. Coloquem aí as questões que vocês acharem interessante. A Henri colocou, né, eu creio em encarnações compulsórias, mas há polêmicas, eu gostaria de saber a sua opinião. Bem fora do estudo de ontem, né? Não, na verdade, né, o Henri, o estudo de ontem a gente foi só um complemento, porque nós chegamos nesse artigo porque Herculano Pires tinha feito uma sugestão. Mas ele acaba sendo muito longo, a gente teria que desenvolver um estudo só sobre aquilo, né? Então a gente deixa para uma outra oportunidade. Mas com relação às reencarnações compulsórias, reencarnação compulsórias nada mais são do que aquelas reencarnações em que os espíritos são obrigados a reencarnarem, né? Eles não são voluntários, eles não aceitam, na verdade eles se rebelam contra essa possibilidade. Durante muito tempo na história da humanidade, muitos espíritos vinham para suas encarnações conduzidos, independente de suas escolhas. Era uma necessidade evolutiva submetê-los a todas as experiências difíceis aqui no mundo físico. Com o passar do tempo, nós somos adquirindo uma certa maturidade, tendo já um entendimento do que significa a encarnação, da importância da resolução dos diversos problemas que foram criados, do reequilíbrio das leis universais, né, necessário para todos os espíritos, né? Então, nesses casos, a gente viu que eram feitas, né, assim que nós temos, por exemplo, as comunicações que nos falam, que os espíritos dizem que estão pressentindo a hora da encarnação. Então significa que, na verdade, eles são comunicados de que a encarnação, o momento de suas encarnações chegou, e a partir dali então eles começam a trabalhar naquele planejamento de como serão suas vidas, colaborando, participando, sugerindo, aceitando, né? Então eles começam a ser envolvidos nesse processo. Mas nem todos são assim, né? Fernando lembrou aqui, perguntou sobre o livre-arbítrio. A gente lembra que o nosso livre-arbítrio, Fernando, ele
ele é relativo, ele não é absoluto, né? E esse relativo significa que o nosso livre-arbítrio, como eu sempre gosto de colocar para vocês, é um leque. É um leque que ele vai se abrindo, se expandindo conforme nós vamos adquirindo capacidade de assumir as consequências das escolhas que a gente faz. Então, se você não tem ainda capacidade para assumir isso, significa que as suas escolhas são reduzidas. Mais ou menos como se você pegasse, né, no exemplo que a gente já trouxe aqui, você pega alguém, por exemplo, que sofre de diabetes e você o leva a um restaurante. E você vai dizer para ele, olha, as opções que você tem você pode comer aquela fruta, né, as opções são, você pode comer aquela fruta, você pode comer aqueles legumes. Você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, você não pode comer aquilo outro. Porque do contrário, se ele fizer isso, ele vai sofrer as consequências. Então o nosso livre-arbítrio é restrito, e conforme os espíritos vão se elevando na escala evolutiva, maiores são as suas opções. E os espíritos puros, tendo domínio sobre todas as virtudes, eles são capazes de fazer qualquer tipo de escolha, porque eles têm consciência das responsabilidades e tudo mais. Então, nesse caso, quando a gente fala de livre-arbítrio, nessa parte da programação reencarnatória, a gente lembra que tem muitos espíritos que ainda não têm condições de fazerem suas escolhas, temos espíritos que são rebeldes a essas opções. Então, embora existam hoje numa quantidade reduzida, essas reencarnações compulsórias continuam existindo. Nós temos vários relatos de espíritos, por exemplo, que se encontram numa condição de perturbação muito grande, que somente a reencarnação é capaz de fazer com que eles se aquietem. Por exemplo, vamos supor um espírito que cometeu graves crimes na sua encarnação, desencarnou passando por processos obsessivos extremamente graves, trazendo para ele assim aquele grau de perturbação que dificilmente ele conseguiria sozinho tomar as decisões para o seu reequilíbrio. E aí então os espíritos superiores programam uma nova encarnação, normalmente num corpo que vai privá-lo de muitas faculdades, né, do raciocínio, da compreensão do que acontece à sua volta. Então ele é conduzido para essa reencarnação, para ele se submeter àquele período encarnatório em que ele vai sofrer a influência do meio, vai receber o auxílio, vai passar por aquele processo de tranquilização enquanto ele estiver encarnado, para que depois ele volte ao mundo espiritual numa condição diferente. Então, quando se fala em reencarnação compulsória, ela é obrigatória, né? Mas esse nome obrigatória acaba sendo muito duro. Mas a gente pode colocar assim, os espíritos fazem escolhas que nós não podemos fazer. E muitos desses casos eles tomam a decisão que nós não podemos tomar. É mais ou menos o que acontece com os pais. Os pais escolhem para os filhos o momento em que eles vão para a escola, quando eles devem ir ao médico, o que eles devem comer, qual é o horário de dormir. Isso nada mais é do que uma programação, do que uma convivência compulsória que esses espíritos têm com seus pais. Né? E a gente vê que não existe nada de maldade, pelo contrário, tudo isso é bem direcionado. Né? Então, nessa visão, né, que o Hermes colocou, para esses espíritos, eles estão sendo punidos. Para os espíritos superiores, isso faz parte da sua regeneração. Né? A Charri lembrou também, né, e também tem agrupamentos familiares que não existem laços. Será mesmo? Né? Também tem esse caso em que a gente pode colocar que a esmagadora maioria das famílias ela é constituída por espíritos que possuem vínculos. Mas nós lembramos também que existem espíritos que reencarnam, vamos dizer assim, de uma forma individual, de uma forma autônoma. E por isso, quando se fala dessa forma autônoma, eles precisam de uma estrutura familiar para se desenvolverem. Aí nós temos desde aqueles espíritos que são rebeldes, desde aqueles espíritos que são missionários, aqueles espíritos que precisam cumprir uma tarefa individual. E aí então existem essas estruturas para que eles possam cumprir aquilo que se programaram a fazer. Né? Então, desde o caso das reencarnações compulsórias até os espíritos que reencarnam de uma forma autônoma, sem compromissos com uma determinada comunidade, são casos naturalmente menores do que aqueles que compõem a generalidade das encarnações, né, em que os espíritos participam, em que as famílias são constituídas por espíritos comprometidos entre si, tanto para aquilo que é positivo como para aquilo que é negativo. Né?
Então, tudo isso faz parte desse leque de opções que são oferecidos para todos nós, né? O Fernando colocou, né, então seria uma escolha pelo que é melhor para nós, né? Então é exatamente isso que foi feito, porque na verdade a gente lembra sempre que para nós, nesse estágio evolutivo que nós nos encontramos, a encarnação aqui no mundo físico ela é fundamental, ela traz para nós experiências bastante específicas que vão nos auxiliar nesse nosso desenvolvimento. Então não dá para simplesmente dizer assim, olha, esse espírito não quer reencarnar, então vamos dar mais um tempo para ele, porque ele pode conseguir outras coisas, ele pode se desenvolver sem estar no mundo encarnado, né? Só que na verdade, sendo tão importante para nós essa etapa evolutiva, os espíritos, quando o espírito não se encontra em condição, toma essa decisão por ele. A gente não tem especificamente quem são os espíritos que reencarnaram compulsoriamente, né? Mas a gente lembra que no plano espiritual, quando nós estamos envolvidos pelos espíritos mais elevados, pelos espíritos amigos, tendo uma compreensão maior, né, do sentido da vida e tudo mais, nós somos mais flexíveis, nós somos mais influenciáveis. Por isso, então, mesmo que nós tenhamos uma certa rebeldia, a gente pode ver que os espíritos são convincentes nas suas propostas. Então eles falam para nós, olha, para você vai ser bom, aceita porque isso vai te ajudar, você vai ter todo o suporte. Aí a gente pode imaginar assim, aquele espírito sentado assim, encostado na cadeira, com o braço cruzado, assim, com o beiço caído, fala assim, tá bom, vai, eu aceito. Emburrado, mas aceita, porque ele tem essa compreensão. Então aqueles espíritos que são realmente resistentes a uma encarnação, né, resistentes a ela, são assim, a gente pode colocar aqui nos tempos de hoje, é uma minoria. Né? Felizmente a gente já consegue participar mais, isso é extremamente positivo, né? Andréa lembrou aqui, né, que todas as pessoas quando desencarnam passam pelo umbral, como já fomos mais inferiores. É certo dizer que alguma vez passamos por lá? Primeiro a gente precisa, né? Exatamente, Henrique. Né, André, a gente lembra sempre que quando se fala na palavra umbral, ela acabou assumindo ou adquirindo uma conotação bastante equivocada. Né? Então a gente lembra que a palavra umbral nada mais é do que uma passagem, um portal. Né? Nós passamos todos os dias pelos umbrais da nossa casa. Quando você entra, você passa embaixo do batente da porta, você passa embaixo da batente da porta do banheiro, da sala, do quarto. Isso é um umbral. Né? Então o termo umbral, como foi colocado por André Luiz naquela época, a gente lembra que o vocabulário era um vocabulário muito diferente do nosso na atualidade. Então para aquelas pessoas de 1940, o umbral era muito tranquilo. Você falava assim, eu entrei na minha porta, passei pelo umbral. Para nós, já mais para frente, essa palavra umbral teve uma conotação geográfica. Né? E tendo uma conotação geográfica, ela acabamos imaginando que é um local por onde a gente passa. E o sentido que André Luiz quis colocar, assim como outros espíritos também, é que quando se passa pelo umbral, é um momento de reflexão para o espírito. Né? Então esse momento de reflexão é onde ele vai tomar consciência daquilo que ele viveu, as consequências das suas ações, o que ele vai planejar para o seu futuro. Então, quando se fala nesse período, que pode durar mais ou menos tempo, dependendo dos espíritos, isso mostra para nós que todos passaremos por esse portal. Aqueles que passarão com mais tranquilidade, aqueles que passarão com menos tranquilidade. Né? Frissoni colocou aqui embaixo, seria o inferno dos espíritas. Essa é a interpretação equivocada que ele acabou assumindo. Que quando se fala assim, ele passou durante tanto tempo no umbral, quer dizer que ele passou durante tanto tempo no inferno. Só que na verdade todos nós passaremos pelo umbral, todos, sem exceção. Só que a pergunta é, em que condições nós passaremos por esse portal? Ou seja, essa fase de transição entre o mundo encarnado e o mundo desencarnado, ou seja, o processo de desencarnação, será vivido como por cada um de nós? Então a gente tem que tirar essa ideia de que o umbral, existe uma plaquinha dizendo você está entrando no umbral e você vai sofrer. Né? Na verdade, você está passando por esse processo de desencarnação que ele vai te oferecer experiências, né, naturais da perturbação, que a própria Allan Kardec já falou sobre isso. Então, enquanto Kardec falava do estado de perturbação, André Luiz falou sobre a passagem pelo umbral. Então, a gente não vai passar por um porão para depois subir uma escada em direção ao céu. O próprio processo de desencarnação vai trazer para nós uma ideia
vai trazer para nós um estado de consciência que vai ser melhor ou melhor de acordo com cada pessoa. Tá? Então todos nós passaremos por esse estado de mudança, esse estado de transformação. Então não nos preocupemos em nós estarmos em tal lugar. Agora, quando se fala sobre aquela descrição, né, dessas dimensões de bastante perturbação que André Luiz relatou, a gente lembra que nós somos atraídos pela semelhança do pensamento. Então, se eu sou um espírito que traz aquele peso de consciência, aquele drama, e nós somos atraídos por essa afinidade, nós começaremos então a nos encontrar, né, com outras pessoas que pensam como nós, que sentem como nós e que vivem os mesmos sentimentos que nós vivemos. E como nós sabemos que o pensamento ele age de uma forma muito intensa sobre os fluidos, ele acaba criando essas paisagens que hoje os espíritos descrevem, como foi o caso, por exemplo, André Luiz ele trazia um relato no seu livro Nosso Lar. Quando esse livro virou um filme, eles procuraram, de certa forma, criar um cenário semelhante com aquilo que foi descrito. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, no Vale dos Suicidas, quando Jeanette Claire escreveu a novela A Viagem, que foi baseado também num livro de André Luiz. Né? Então, quando fez essa descrição, o Vale dos Suicidas, que o personagem Alexandre foi para lá depois de cometer um assassinato e tal, foi uma tentativa do cinema de trazer uma descrição. E, inevitavelmente, nós sempre colocamos referências materiais daquilo que a gente vive. Né? E até o nosso pensamento, quase que de uma forma inconsciente, acaba criando essas paisagens. Então nós vamos nos encontrando pela semelhança com esses espíritos. Por isso nós temos espíritos que dizem, nós nos encontramos com uma pessoa que estava no próprio novela Viagem, vocês se recordam? Né? Nós tínhamos ali os personagens bons estavam num jardim gramado, com árvores, com crianças brincando, e os personagens maus estavam naquele local de perturbação. Na verdade, todo esse cenário, toda essa paisagem foi criada exatamente pela condição mental desses espíritos e pelo agrupamento. Né? Eles acabaram se juntando pela semelhança do pensamento e a força desse pensamento modificou essa paisagem em seu redor. Tá? Agora, ainda assim é muito difícil da gente entender, né? Eu não vou falar para vocês que é fácil e que nós podemos colocar qualquer opinião para poder descrever isso, porque não é assim que acontece. Mas é muito difícil da gente entender como funciona o nosso pensamento na manipulação desses fluidos. É muito difícil da gente explicar como o espírito consegue pegar o fluido cósmico universal que está à sua volta, nessa condição mais condensada que existe aqui no nosso planeta, e começar a criar paisagens. Como o conjunto de pensamentos é capaz de formar isso tudo. Então, por enquanto, a gente seria tal forma pensamento, exatamente, Freestone. Então é difícil para nós interpretar aquilo que nós não vemos. Né? Como eu falei para vocês, nós estudamos essa semana sobre isso. O nosso pensamento só consegue alcançar aquilo que para ele é palpável. Né? Ou seja, se nós falamos daquilo que existe no mundo físico, no mundo material, no mundo real, nós conseguimos, pelo menos, tentar interpretar. Quando saímos da nossa realidade, nós já começamos a entrar num campo da ficção, um campo da imaginação. E cada um tem um pensamento, ou seja, é um universo bastante subjetivo. E falar do mundo espiritual é como a gente falar de alguma coisa que a gente não conhece. Como é a vida, por exemplo, em outros planetas? Sei lá como é a vida em outro planeta. Eu posso falar da vida do planeta que eu vivo. Como é falar da dimensão do mundo espiritual? Não sei, eu vivo na dimensão física. Então, na verdade, tudo aquilo que diz respeito ao mundo espiritual, até mesmo os espíritos têm dificuldade para interpretar, como nós teremos essa dificuldade. Quando nós falamos, por exemplo, quando nós desencarnarmos, vamos supor que eu desencarnei, aí eu me encontro num determinado ambiente, com determinadas pessoas, e eu tento descrever para vocês. É muito difícil nós descrevermos alguma coisa que nós não compreendemos. Até mesmo os espíritos dizem que essas construções, essas estruturas no plano espiritual, elas têm por objetivo acolher os espíritos que desencarnaram vindo de um mundo físico. Porque, do contrário, seria extremamente perturbador. Nós caminhamos andando no chão, nós olhamos para as paisagens, nós temos paredes, nós temos pessoas, nós temos vestimentas, nós temos corpos físicos. Como é que do nada você pode pegar alguém e colocar numa dimensão em que não existe nada disso? Por incrível que pareça, isso nos levaria à loucura.
Por isso, então, existem essas estruturas para receber esses espíritos, para nos receber, exatamente para que a gente possa gradualmente se adaptar a esse novo ambiente. As coisas não acontecem de uma hora para outra. Simplesmente dizendo assim, você foi para lá e você aceitou aquela condição. Não aceitou, não. Muita gente alega isso, porque nós vivemos no espaço, porque isso, porque aquilo, exatamente porque falta alguma coisa a mais. Como é que você pode alegar simplesmente que um espírito desencarna e vai para o espaço? O que significa esse espaço? Outras religiões falam que você vai para o céu. É a mesma ideia, quer dizer, o mesmo vazio, é a mesma ideia incompleta. Então os espíritos procuram trazer para nós aquilo que eles observam, aquilo que eles veem, né? E nós fazemos a nossa interpretação acrescentando também a nossa visão limitada. Por isso, então, né, a dificuldade que nós temos de compreender o mundo espiritual. Mas a partir do momento em que nós entendemos que existem sociedades estruturadas, existem estruturas no mundo espiritual, não de acordo com o mundo físico, né, mas com certa semelhança, mas feito com esses fluidos mais densos, nós certamente teremos ali um começo para poder analisar o mundo espiritual. Porque às vezes fica muito mais fácil você negar, zerar tudo e aceitar esse zero. Não é assim que funciona. Nós temos já relatos suficientes para que nos trazem indícios de que o mundo espiritual existe algo além simplesmente desse vazio que todo mundo imagina, que a grande maioria imagina, principalmente, né? Fernando colocou, né, as notícias que vêm de lá vêm até meio contraditórias, por vem com a opinião de cada um, e vai ser assim, né? Como eu falei para vocês, se nós viajássemos hoje e fôssemos, por exemplo, lá para a Sibéria, e depois voltássemos aqui, cada um contasse um pouquinho de como foi sua experiência na Sibéria, nós teríamos relatos que trazem certa semelhança, mas relatos muito diferentes, porque nós observamos a partir de perspectivas diferentes. Alguns vão olhar a parte cultural, outros vão olhar a parte social, outros a parte financeira, outros a parte estrutura familiar, estrutura moral, cada um vai trazer a sua visão. E daí então a gente fala, mas a Andréia foi para a Sibéria, ela falou que tem isso, você não falou que tem. Não falei que tem isso, mas eu falei que tinha outra coisa. Então a gente vai percebendo que os espíritos vão trazendo para nós, cada um trazendo as suas peças, e a gente deve cuidadosamente encaixar uma peça na outra para tentar montar esse contexto. Do contrário, nós vamos simplesmente ficar desorientados. Por isso, então, temos que ter muito cuidado nesses estudos, principalmente nessas visões, nessas colocações que são subjetivas, né, que dependem da opinião de cada um. Mas como o próprio Kardec fez, ele utilizou o sistema do controle universal dos ensinos dos espíritos. E o que significa esse controle universal? Significa que são várias pessoas falando sobre o mesmo assunto. E aí então ele foi pegando aquilo que era comum à maioria e montando esses conceitos que nós temos hoje. Esses livros que chegam para nós falando do mundo espiritual, a partir dessa ideia da existência das estruturas, é para nós também um sistema que pode ser utilizado da forma como, por exemplo, o controle universal. Eu pego o Manuel Filomeno de Miranda, eu pego o André Luiz, eu pego o Espírito Patrícia, eu pego o Espírito Luiz Sérgio, eu pego o Espírito Dr. Bezerra de Menezes, eu pego o Espírito X, Y, vou montando, de repente, interessante, todos falando a mesma coisa. E todos contando as mesmas histórias, pelo menos naquilo que é no genérico, trazendo semelhanças na opinião. E isso para mim não pode ser descartado. Se eu descarto isso, eu estou simplesmente jogando fora elementos preciosíssimos para a formação de uma ideia do plano espiritual. Ah, mas Kardec não falou. Kardec falou sim. Só que ele falou de um modo superficial, não tão profundo assim. Na Revista Espírita mesmo, ele trouxe para nós artigos que ele publicou, falando de espíritos que falaram que viram estruturas no plano espiritual. Então a ideia é sempre assim, ela gradativamente ela vai se desenvolvendo, vai se aprofundando, e nós temos que ter essa mente aberta para poder aceitar, né, ou para poder estudar essas novidades. Então, quando se fala a respeito do umbral, a gente pensa assim, é um estado mental que os espíritos têm, que acabam influenciando nos fluidos e criando essas estruturas e criando também esses estados perturbadores ou não. Então lembra que umbral não significa inferno, umbral não significa sofrimento. Umbral significa mudança de estado, passagem de um estado para o outro. E cada um de nós viveremos o nosso próprio umbral, né? A nossa própria condição umbralina, vamos dizer assim.
voltando um pouquinho que vocês colocaram aqui em cima. Deixa eu ver aqui. Tá, André colocou, né? O que aconteceu com a civilização dos maias? Né? Perguntas boas hoje, né? Nós tivemos na nossa história, principalmente na nossa história antiga, várias sociedades que foram se transformando, né? A Gi tá por aí ou você vai passar para ela depois? Tá por aí, André? Chegou agora? Então manda um beijo para ela. Né? Então a gente tem na nossa história muitas civilizações que foram deixadas de lado, ou seja, que foram desaparecendo ou foram se transformando. Né? Aquelas que se transformaram, como por exemplo, quando nós falamos dos persas, né, que foram descendentes dos sumérios, quando nós falamos de civilizações árabes, nós falamos dos hebreus, por exemplo, são civilizações que com o passar do tempo foram se modificando. Mudaram de nome, mudaram de local, mudaram de característica. Então uma sociedade foi se sucedendo à outra. Assim como nós temos línguas mortas, né, línguas mortas que foram sendo deixadas para trás, sendo substituídas por outras, sociedades também foram se sucedendo. Né? Então a gente vê isso principalmente no Oriente Médio, na Europa, quando a gente fala, por exemplo, me fugiu aqui o nome agora, que viveu ali na Escócia, na Inglaterra, na Irlanda, naquela região, que eram os místicos de Kardec. Me fala o nome. Me ajuda aí alguém. Celtas, obrigado, Fristone. Os celtas, por exemplo, né, os druidas, também outros druidas, os celtas, né? Então, tô quase, menino. Né? Então, quando se fala dos celtas, dos druidas, são outras sociedades que elas simplesmente se transformaram, porque viraram nações, as culturas influenciaram as gerações seguintes e tudo mais. Algumas outras, entretanto, acabaram deixando para nós grandes enigmas, como é o caso, por exemplo, das próprias sociedades pré-colombianas, no caso dos maias, né, que foram na América Central, dos astecas, que viveu ali onde é o México, os incas, que viveram aqui, onde é o Peru. Então essas três sociedades que formaram grandes estruturas, grandes arquiteturas, deixaram para nós grandes registros, eles simplesmente se desapareceram. E a pergunta é, o que causou isso tudo? Até hoje é objeto de estudo. Nós não temos resposta, não adianta esperar que você vai comprar um livro numa prateleira e achar a resposta do que aconteceu. Alguns dizem, por exemplo, que eles acabaram, porque eles desapareceram antes da chegada, né, dos espanhóis nesse período. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre o desaparecimento deles, nós poderíamos ter alguma doença, alguma epidemia, por exemplo, que surgiu lá e acabou dizimando aquela sociedade, foi algum terremoto, já que todas elas viviam ali naquela região de encontro de placas tectônicas, né, e tudo mais. Seria, por exemplo, conflitos, guerras entre elas? O que exatamente causou? Foi a fome? Foi a seca? Então são várias as hipóteses que são apresentadas para o desaparecimento dessas sociedades. Mas o que a gente sabe é que elas acabaram deixando a sua herança, porque elas saíram daquela região, mas hoje nós temos, por exemplo, os povos indígenas, aqui tanto da América do Sul, da América Central como da América do Norte, especificamente naquela região do México, são descendentes desses povos. Se você vai ao Peru fazer uma visita a Machu Picchu, você vai encontrar claramente na fisionomia das pessoas daquela região, bolivianos, peruanos, venezuelanos, né? Até mesmo chileno, principalmente na região norte do Chile, veremos claramente ali uma fisionomia indígena, que era exatamente a fisionomia que os próprios incas tinham nessa região. A gente vai para a América Central, nós encontraremos ali, por exemplo, os guatemaltecos, os nicaragüenses, né, e outras sociedades outros países daquela região que também trazem essa fisionomia indígena. Vai para o México, claramente, a gente vai no YouTube e pesquisa sobre os mexicanos, a gente vai ver a fisionomia dos mexicanos, aquele traço indígena. Então a gente vê que, embora as cidades tenham desaparecido, a gente lembra que os povos deram continuidade na sua evolução e acabaram migrando para outras regiões, dando continuidade a outras famílias, né, ou a outras sociedades. Então aquilo que hoje é o México, no passado eram os astecas. Aquilo que hoje é o Peru, Venezuela, Colômbia, no passado eram os incas. Na América Central, no passado eram os maias.
Então hoje não se sabe, é um grande mistério, assim como outros mistérios. Quem construiu as pirâmides do Egito? Ninguém sabe. Qual foi a sociedade que conseguiu desenvolver técnicas matemáticas, técnicas arquitetônicas, engenharias para poder construir tudo aquilo? Não sabemos também. Além de outros povos também que são citados hoje que desapareceram, mas que acabaram virando mitos, né? Como é o caso, por exemplo, da Atlântida, né? Uma suposta cidade que existia no norte, né? No norte do Atlântico. A Lemúria, que era uma outra suposta cidade próxima à Austrália, né, que acabou desaparecendo por causa dos terremotos e maremotos que aconteceram e tudo mais. Então muitos mistérios ainda existem, né, nessas pesquisas que são feitas, mas não existe nada de conclusivo ainda. Né? Aquilo que já foi concluído estão nos livros de história. Né? Já está nos livros de história, isso que é mais importante. Né? Agora, é possível do plano espiritual a gente ter uma visão mais ampla a respeito disso? Provavelmente sim. Né? Desencarnados nós teremos acessos não somente às informações, mas às próprias pessoas que viveram ali. Né? Tudo teoria, né, Fristone? Né? O Japão seria sobrevivente da Lemúria, né? Principalmente os povos da Polinésia, né? Daquela região de Bornéu, daquela região da Nova Zelândia. Então seriam esses supostos, mas não existe nada de... Primeiro que nunca foi provada a existência de Lemúria. Muito menos os descendentes, né? Então são hipóteses, teorias que são apresentadas, mas nada de conclusivo ainda, né? Infelizmente. Tá, gente? Então não temos informações a esse respeito para saciar a nossa curiosidade. A Miriam lembrou aqui que na arquitetura herdamos quase tudo, né? Tirando o domínio do concreto e do aço, até o azulejo herdamos da Mesopotâmia, né? Tudo. Quer dizer, ou seja, o conhecimento, ele simplesmente vai sendo transmitido de uma geração para outra, e recebendo ali as influências, o aperfeiçoamento e tudo mais, do material, de novas técnicas, né? Mas como já foi colocado para nós pelo próprio Lavoisier, né? Na natureza nada se cria, tudo se transforma. E a mesma coisa também, o conhecimento também é repassado, né, de geração para geração. Né? Que mais que nós temos aqui? Aliás, eu tenho um livro interessante, é um livro que acabou se tornando um livro de ficção. Ele foi escrito pelo Downie, chamado A Saga dos Capelinos. Eu já comentei com vocês, né, que foi uma das maiores frustrações da minha vida, né, porque são 6 livros, são 6 volumes, cada livro contando uma fase dessa imigração dos capelinos aqui para o nosso planeta. Então ele cria uma novela em torno dessas histórias, dessa possibilidade, que foi baseado inicialmente exatamente ali nos exilados de Capela. Né? Então o Downie fez o quê? Ele começou a trazer para nós, o primeiro livro, ele falava sobre os próprios exilados, né? Depois falava sobre os patriarcas de Yahvé, depois falava sobre Moisés, depois falava sobre Jesus e tudo mais. Então ele foi trazendo para nós cada uma dessas fases da humanidade. E ele fala sobre o Egito, ele fala sobre os sumérios, né, que os capelinos talvez teriam encarnado na região da Suméria, que foi a primeira sociedade, que ajudaram, por exemplo, no desenvolvimento da escrita, no desenvolvimento, na descoberta do ferro, das navegações. Falava também sobre a possível reencarnação na China, na Europa, no Egito, né? Então tá ali, né, o que foi colocado, o Dudu está colocando cada uma das edições, cada uma das versões. Então eu fui lendo, eu fui devorando, porque aquilo para mim era fascinante. E eu falava assim, como é que eu não pensei nisso antes, né? Como é que essas informações se encaixam tanto, né? Então ele falava como era a capela, o que aconteceu com os capelinos para que eles fossem exilados, que eram aqueles mais perturbados, quem eram os responsáveis por essa migração e coisa e tal. E eu fui lendo, quando chegou no final eu fiquei deslumbrado. Eu falei assim, pronto, já descobri a história, né? Já descobri a história de toda a humanidade. Mas aí ele foi obrigado, ou ele se viu obrigado, a trazer um novo livro, o 7º livro, né? E esse 7º livro trazia explicações, o 8º livro trazia explicações sobre toda essa novela.
E aí então ele explicava que ele criou tudo a partir de uma ficção, que as pessoas começaram a escrever para ele perguntando de onde ele tirou aquelas informações, quais eram, como é que ele conseguiu chegar naqueles fatos e coisa e tal. Então no 8º livro ele trouxe, eu acabei ganhando de Natal, de aniversário, me recordo até hoje, que me perguntaram o que eu queria ganhar de aniversário, né? Eu falei, eu quero ganhar esse livro. Eu comecei a ler assim, minha orelha foi baixando, comecei assim a encostar, fiquei desanimado, eu falei, não acredito que tudo isso que eu li era só uma ficção, porque foi tão bem escrito, foi tão bem envolvida a trama, que eu acabei acreditando que aquilo era um fato, né? Então, a gente lembra, né, que são muitas as teorias que chegam para nós, né? São muitas essas ideias que para tentar explicar. E esses romances que ele escreveu acabou tendo a mesma ideia, por exemplo, da própria Bíblia, né, que trouxe para nós o mito da criação do mundo, como nós temos mitologias em todas as sociedades, né? Temos mitologia nórdica, mitologia greco-romana, mitologia hinduísta, mitologia egípcia, mitologia oriental, indígena, cada uma trazendo ali a sua história, para tentar entender a origem de tudo, porque é até uma necessidade que a humanidade tem, é quase que um sentimento que nós temos que nos leva a essa busca de entender a nossa própria origem, né? O Caminho da Luz foi uma outra proposta que Emmanuel trouxe para nós também, que acaba criando uma certa controvérsia, né? Acaba tendo ali muitas respostas que não convencem muito e coisa e tal, né? Deixa eu ver aqui, tem digital também, quem quiser, né? É só procurar aí que também que é bem fácil de achar. Então somos criativos, né? Pois é, a criatividade faz parte da nossa natureza, né? Então, assim, de um modo geral, né, todos esses povos acabaram, né? A gente não conhece a sua origem, a própria origem dos povos pré-colombianos também vem sendo objeto de estudo, né? Nós temos um filme que foi divulgado, um filme que ele é norueguês, se não me engano, norueguês ou dinamarquês, que fala de um pesquisador, ele era biólogo. Ele se encontrava no Chile, se eu não me engano, e aí então ele estava fazendo uma viagem e a ideia dele era que ele encontraria a origem dos povos que viviam aqui na América do Sul. E aí então ele construiu uma grande jangada, tal, ele e mais alguns amigos, e no decorrer da viagem muitos problemas eles enfrentaram e tudo mais, e ele acabou chegando depois naquela região da Austrália. E aí então a principal teoria dele, né, foi essa, ou melhor, ao contrário, exato, né, o Kon-Tiki, que é esse filme que conta a história dele. E aí ele conseguiu descobrir uma relação muito íntima do povo polinésio, que a gente pode ver que tem até aqueles olhinhos puxados também e tudo mais, com os povos da América do Sul. Entrando até em choque com aquela ideia de que toda a América toda a América foi povoada a partir da migração dos povos da Europa, da Ásia, que passaram, né, pelo Estreito de Bering lá em cima, lá no Alasca, e depois desceram. E aí encontraram então essa possibilidade das marés que levavam as embarcações para essa região do Chile. Então é bem interessante, né? Bom, o que mais que nós temos ali? Não sei, eu sei que eu não respondi sua pergunta, Gi, mas o que a gente tem de informação hoje é isso. Tá? São hipóteses que eles estão lançando, mas ninguém sabe. Mas a gente sabe que as cidades foram esvaziadas, mas não significa que as pessoas que moravam lá desapareceram. Elas deixaram seus descendentes que acabaram, né, dando continuidade e formando novas sociedades em outras regiões, com outros nomes e tudo mais, mas carregando praticamente a mesma cultura. Tá? Então tá jóia, mando um beijinho para vocês então. O que mais, pessoal, que vocês querem colocar? É por isso que eu falo, quando eu desencarnar eu vou ser um espírito tão chato, porque eu vou querer fuçar em tanta coisa, tem tanta resposta que eu quero, que o pessoal vai bater a mão na minha cabeça: meu filho, vai cuidar da sua vida, para de quem arrumar encrenca, deixa os meninos quietos, né? Pois é. O que mais que nós temos aí, pessoal? Vamos lá. Que nós temos aqui colocado, não só nesse lugar, filhinha. Vamos lá, o que mais que vocês querem perguntar? Deixa eu ver o que foi colocado um pouco mais acima aqui que eu perdi. Quem escreveu e eu não li, pessoal, por favor, escreva de novo, tá? Tá bom, Miriam. Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram.
Tá, bom, quem escreveu, escreve de novo, por favor, então, aqui pra gente não precisar procurar de novo. O que mais que nós temos de perguntas? Já respondi isso aí, Hermes. A parte do umbral nós já respondemos. Tá, beleza. Isso, olha lá, o Fristone colocou o endereço ali, ó, para quem quiser, procura na internet. É um filme muito legal, tá? Um filme que traz um filme biográfico, naturalmente, né? Que explica sobre essa pesquisa que foi feita, valeu a pena. A André colocou, né, eu comentei que é melhor ler A Caminho da Luz sobre os capelinos, não é isso? Que eu tinha comentado um pouco acima, né? Que Emmanuel falou um pouquinho sobre capela, né? Aliás, hoje nós temos essa controvérsia, né, de capela. Alguns astrônomos, principalmente aqueles envolvidos com o espiritismo, fizeram algumas pesquisas e viram que o sistema de capela, né, que é um sistema binário, ou seja, ele tem 2 sóis, ele não tem condições de comportar um planeta. Pelo menos não foi encontrado ainda nenhum planeta. Mas é engraçado, né, que hoje a gente sempre vê que os planetas são descobertos através de pesquisas, de radiotelescopia, de investigações de projeção de luz, de atração física, de atração magnética e tudo mais. Então eles deram com tanta determinação que não existe planeta, né, sendo que a gente não consegue saber se realmente existe, mas a partir do momento em que foi lançado o nome Capela, né, todas as pessoas já começaram a entender que Capela seria esse planeta de onde viriam esses espíritos. Mas como eu sempre coloco para vocês, independente do nome, a gente pode colocar, por exemplo, Kardec, que lá no final do livro A Gênese ele fala sobre a vinda, né, uma transição planetária, a vinda de novos espíritos. E ele não cita nomes, ele não coloca datas, ele simplesmente fala desse fato que está acontecendo, que na época deles iria acontecer, mas os espíritos já falam que nós já estamos vivendo essa fase de transição, e que no passado também já ocorreu isso, e que não é a primeira vez e não será a última. Então a gente fica assim, independente do nome, independente do local onde fica tudo isso, a gente se apega ao fato, porque realmente nós não temos condições de fazer nenhum tipo de avaliação de acordo com a nossa tecnologia, né? Deixa eu ver aqui que foi colocado. O Hermes colocou um pouco mais acima, né? Todas as pessoas, quando desencarnam, passam pelo umbral, como foram inferiores. É certo dizer que alguma vez passamos por lá, já coloquei sobre isso também. O Hermes colocou aqui, por que a necessidade de orar, já que Deus sabe de tudo o que necessitamos, né? Deixa eu ver aqui, tá. Essa questão da oração, ela é sempre bastante difícil de nós entendermos, né? Até são questionamentos que eu também tenho, muitas vezes, porque a gente sempre imagina assim, né? Se Deus sabe tudo, por que nós temos que pedir para que as coisas aconteçam, né? Exatamente, os próprios espíritos protetores estão próximos também. Allan Kardec ele desenvolveu um estudo sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz para nós assim que muitas vezes a oração não é para mudar aquilo que nós estamos vivendo, mas é para que nós nos transformemos diante dos fatos que estão acontecendo, né? Então, nem como o próprio Emmanuel diz, deixa eu trazer para vocês aqui só um instantinho aqui. Espera aí que eu já venho aqui, que deu uma... Meu computador está pensando aqui. Eu vou pegar aqui para vocês uma... Pronto. Só um instantinho. Ele tem um texto interessante. Um pequeno texto que ele coloca no o Consolador. Está aqui, ó. Ele diz o seguinte... Foi perguntado, né, se devemos cultivar a prece, ou por que devemos cultivar a prece. Ele coloca assim, isso está na questão 245 do livro Consolador. A prece não poderá afastar os dissabores e as lições proveitosas da amargura, constantes no mapa de serviços de que cada espírito deve prestar em sua tarefa terrena, mas deve ser cultivada no íntimo, como a luz que se acende para o caminho tenebroso, ou mantida no coração como um alimento indispensável que se prepara de modo a satisfazer a necessidade própria na jornada longa e difícil, porquanto a oração sincera
estabelece a vigilância e constitui maior fator de resistência moral, no centro das provações mais escabrosas e mais rudes. Então, na verdade, a oração, hoje ela é vista de uma forma muito mecânica, como se fosse quase que um ritual. Sendo que, na verdade, a oração nada mais é do que nós entrarmos em sintonia com os espíritos, com as dimensões mais elevadas, para que nós tenhamos mais coragem, para que nós tenhamos mais confiança, para que nós consigamos ter uma visão mais equilibrada, mais sensata do fato que vem acontecendo, né? Por isso, é fundamental que a gente sempre pense na oração não como um instrumento para modificar aquilo que acontece à nossa frente. Os fatos existem, né? Aliás, nós temos uma situação interessante de uma denúncia que foi feita de uma dessas igrejas evangélicas, em que você comprava toalhinhas abençoadas. E com essa toalhinha você poderia acabar com as dívidas que você tinha. E aí algumas pessoas pegavam essas toalhinhas e iam esfregar na porta dos bancos onde elas estavam devendo, por causa de dívidas, de endividamento. E a igreja acabou lucrando significativamente com a venda de toalhas, né? E aí então a gente vê que muitas vezes a gente pega a oração, a prece, a conexão com o mundo espiritual de uma forma fantasiosa, de uma forma infantil. Então a gente lembra sempre que se você por acaso precisa de um estímulo, vamos imaginar, por exemplo, né, eu acho que a pergunta foi da G, por que a gente tem que cultivar a oração, por que a gente tem que fazer a oração? É mais ou menos quando você está aflita, que você chega da escola, porque você teve um problema com o trabalho, um problema com nota, que não é teu caso, mas a gente imagina que você teve um problema com uma nota sua, e você chega em casa e você precisa desabafar com a sua mãe para você se sentir melhor. Muitas vezes a gente eleva o pensamento a Deus e conversa com Deus, né? Então, o fato de nós entrarmos em sintonia e o fato de nós estarmos com essa transformação íntima faz com que nós vivamos de um modo diferente a experiência que está acontecendo. Então, essa é a proposta, né, que Allan Kardec fala sobre isso, e outros estudiosos também falam sobre a prece, que ela tem aquelas 3 características, né? A prece ela pode ser para você uma solicitação, um pedido, ela pode ser para você um agradecimento, ou pode ser um louvor, aquele momento em que você reconhece a existência de Deus, em que você reconhece a relação saudável com Deus. Isso é importante para todos nós, né? A criatura sempre vinculada ao Criador. Da mesma forma que nós temos hoje a nossa relação com os nossos pais, nessa relação saudável, nessa relação amigável, ou com os nossos amigos em que nós nos aproximamos, em que nós nos fortalecemos, a prece tem esse objetivo, de fazer com que você se conecte com aqueles que você nesse momento não está vendo. Eu poderia, por exemplo, fazer uma prece conversando com algum outro encarnado? Eu poderia. Poderia fazer minha prece aqui conversando com Hermes, conversando com ele e tudo mais, desejando que ele esteja bem, desejando que ele se recupere de algum problema e coisa e tal. Eu estou envolvendo nas minhas vibrações e ele muitas vezes pode ter uma sensibilidade de perceber essas vibrações ou não, mas ele sempre vai estar ali envolvido por ela. Então a prece é isso, né? A Júlia colocou, né, o povo acredita nessas bobagens, mas você sabe, Júlia, que quando você fala em fé, você precisa também falar sobre racionalidade, falar sobre reflexão. Então, quando a gente fala em fé, que é professada principalmente nessa camada da nossa sociedade que tem um desenvolvimento intelectual mais limitado, pessoas que tiveram pouco estudo, pessoas que vivem nas camadas mais pobres da sociedade, muitas vezes a fé é a única coisa que você pode se apegar. E infelizmente nós encontramos aqueles que manipulam essa fé. Se nós tivéssemos aquelas igrejas muito bem estruturadas, qualquer tipo de instituição religiosa, né, seja ela espírita, eu falo religião espírita no sentido puro da palavra, não no sentido dogmático, né? Então a gente pega o catolicismo, o hinduísmo, qualquer religião, que se elas tivessem condições de oferecer a instrução e oferecer o conhecimento da fé realmente verdadeira para essas pessoas, nós teríamos uma revolução na nossa sociedade. Mas como a gente fala, são homens lidando com homens. E as pessoas se submetem a esses tipos de constrangimentos, a esses tipos de situações, exatamente por falta desse conhecimento e pelas suas próprias limitações.
Assim era também, independente desse tipo de abuso, mas quando você pega a Bíblia e você abre, e você vê ali que Adão e Eva foram os dois primeiros seres criados por Deus, e a partir dele toda a humanidade veio como descendência. Para aquela pessoa que acredita nisso no mito, é muito mais fácil você acreditar no mito, na fantasia, do que você compreender a realidade. Se você não tem tempo, se você não tem condições para compreender isso tudo, o mito é aquilo que mais agrada. E hoje nós temos aquelas pessoas que têm assim uma capacidade de comunicação muito bem desenvolvida. São envolventes, são bem articuladas, têm boa argumentação. E isso, para aquela pessoa que não tem aquele conhecimento, isso acaba sendo muito fácil de se manipular, infelizmente. Né? Deixa eu ver ali em cima um pouquinho. O Dudu colocou, né? É verdade que parte dos capelinos se revoltaram por retornarem à Terra e se revoltaram e com isso fazem parte das chamadas trevas. Nesse umbral que falamos, eu vi essa coisa, não sei de quem, fiquei isso na mente. Como aqui, um pinga-fogo, estou perguntando, tá? Olha, Dudu, já vou ler o que vocês estão colocando, tá, pessoal? Calma lá, vamos com calma que a gente chega lá que responde todo mundo. Quando se fala sobre a questão de espíritos que são exilados, né, o que é o exílio? É você ser expulso de onde você vive, para poder viver em outro lugar, até que você, né, consiga ter condições de retornar, se tiver condições de retornar. Então o exílio, por exemplo, foi vivido aqui no Brasil durante a ditadura militar. Muitos políticos, muitos acadêmicos foram expulsos do Brasil. Ou você vai viver fora do Brasil, ou você vai preso. E eles então conseguiram fugir para outros países e viveram durante esse tempo. Esses exilados a gente vai entender da seguinte forma. Numa fase de mudança planetária, numa fase de transição, ou numa fase de mudança moral, num determinado planeta, assim os espíritos nos orientam, eles dizem o seguinte: para você fazer, deixa eu tirar o planeta, né? Deixa eu tirar o planeta e vamos colocar algo mais localizado. Imagina, por exemplo, que eu sou diretor de uma escola. E essa escola eu tenho ali alunos das mais variadas categorias, né, de conhecimento e também de comportamento. E aí então chega um momento em que os pais começam a reclamar que tem muita bagunça na sala, que os alunos não estão aprendendo direito, que os professores não estão encontrando condições de passar o conhecimento da forma adequada e tudo mais, e eu começo a receber aquele monte de reclamação. Aí eu chamo ali o conselho da escola, chamo os professores e falo: olha, nós vamos fazer o seguinte, todos os alunos que não tiverem média acima de determinada nota, ou os alunos que não tiverem comportamento adequado, eles serão expulsos da escola. Ou, como se diz politicamente, né, eles serão convidados a se retirar. E nós só manteremos aqui os alunos que que terão condições de elevar o nosso nível escolar, para fazer com que a nossa escola seja melhor. E aí então a gente começa a fazer aquele processo de chamar os pais, falar: olha, sinto muito, mas o seu filho não tem condições mais de acompanhar a política da escola, blá 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 blá. E o aluno então pede baixa da escola, sai da escola. E aí então ficam somente aqueles bons alunos. E a nossa escola começa a se desenvolver, a nota no Enem fica lá em cima, quando sai ali a classificação das escolas, a nossa escola se torna melhor e coisa e tal. A mesma coisa acontece nos mundos, segundo os espíritos. Só que nesse caso é uma evolução não apenas intelectual, uma revolução, ou uma mudança, uma evolução mesmo, né? Mas também uma evolução moral. Nós, por exemplo, desejamos fazer com que os crimes bárbaros, nós queremos que todo o sofrimento moral, que não exista mais nessa fase em que o nosso planeta vai atingir a condição de um planeta de regeneração. Por que regeneração? Porque são espíritos regenerados. Quem são os espíritos regenerados? São aqueles que conseguiram quitar os seus débitos com as leis divinas. Então, se por acaso eu sou alguém que tem problemas com os meus valores, eu sou pessoa que sou problemática para a sociedade, eu vou ter duas condições: ou eu me transformo, ou eu serei convidado a viver num outro ambiente compatível com a minha personalidade, compatível com o meu caráter. No caso daqueles alunos, em vez da gente expulsá-los, eu tenho a escola A e tenho a escola B, na mesma instituição. A escola A é para os alunos do nível A. A escola B são para aqueles alunos mais fracos e tudo mais, que precisam ali de mais rigor no tratamento. Esses alunos da escola A serão convidados a ir para a escola B, embora continuem na mesma instituição, só que num outro prédio, numa outra rua, com outros professores, com outra metodologia.
Nesse caso, os mundos de provas e expiações existem pelo espaço que nós não conhecemos, né? Porque são só informações que chegam para nós, por isso a gente fala a título, como diz Kardec, a título de inventário. A gente simplesmente passa a informação porque os espíritos assim passaram, porque nós não temos condições de avançar no universo para tentar conhecer os planetas que existem por aí. Então aqueles espíritos que vivem hoje no planeta de provas e expiações e estão numa condição inferior serão levados para outros planetas de provas e expiações, mas para que eles possam aproveitar todo o conhecimento que eles têm. Normalmente são aqueles planetas que são mais jovens que o nosso. Então eles chegaram lá com conhecimento de tecnologia, eles chegaram com aquela intuição de que existe a internet, de que existe o comércio exterior, de que existe a biotecnologia, de que existem constituições. Então eles vão chegar nesse planeta, vão se desenvolver com ideias diferentes daqueles povos que não existe, que não tem essas ideias. Então eles vão chegar lá e falar assim, olha, vamos fazer uma revolução. Então a ideia que a gente tem é que muitos daqueles espíritos que vieram para o nosso mundo, que a gente chama hoje de capelinos, são espíritos que chegaram para cá com valores ainda bastante endurecidos, bastante primitivos, comparado com a evolução que o mundo deles vivia, mas que trazem conhecimentos muito elevados. Então nós temos grandes cientistas, grandes filósofos, grandes economistas, grandes administradores, grandes militares, que vieram desses mundos e alcançaram posições de liderança pelo fato de trazerem intuitivamente esse conhecimento que eles adquiriram no mundo mais evoluído onde eles viveram. Então é esse o raciocínio que nós temos hoje, né? Então, na verdade, eles estão aqui. E muitos desses que depois de conseguirem viver aqui e se restabeleceram, segundo algumas informações, retornaram para o seu planeta de origem. Porque eles tinham que passar por essa prova de regeneração. Eles conseguiram se regenerar rapidamente, conseguiram cumprir a tarefa que eles tinham, e aí então eles viveram de uma forma equilibrada, de uma forma produtiva, de uma forma correta, e ganharam como mérito, como benefício, retornarem aos seus mundos de origem. Então é essa a ideia que é passada para todos nós. Se ela se dá exatamente dessa forma, a gente não sabe. Porque a gente estaria entrando num campo que foge completamente do nosso conhecimento real, né? Mas a ideia que se traz para nós é essa, tá? De que nós hoje vivemos essa fase de transição, né? Esse período de mudanças e tudo mais, né? Então, todos nós estamos passando. Alguns daqueles, por exemplo, que estão aqui, porque todo mundo fala assim, olha, o mundo vai mudar de provas e expiações para a regeneração. Todo mundo acha que é assim, olha, amanhã, aliás, no dia 1º de janeiro de 2014, o nosso mundo vai se transformar. Quem está aqui está, quem não está aqui não está. Só que esse período de transformação, de transição planetária, é um período que pode durar, por exemplo, 4 ou 5 séculos. E a partir do momento em que a gente esboça a vontade, o desejo dessa transformação, a gente tem a oportunidade de viver mais 2 ou 3 ou 4 encarnações, até nós estarmos em condições de nos fixarmos aqui. Seria aquele período em que nós estamos naquela fase de observação. Agora, aqueles espíritos que realmente se apresentam de um modo embrutecido, como, por exemplo, líderes militares, ditadores, traficantes, grandes assassinos, esses espíritos são incompatíveis com essa proposta de transformação. Então eles serão migrados ou emigrados, né? Serão emigrados para esses mundos mais primitivos, onde eles continuarão se comportando dessa forma, pelo menos nessa fase imediata. Mas depois eles começarão a perceber que, embora eles sejam brutos, eles têm a intuição de que novos valores podem ser desenvolvidos. E quando eles chegarem assim, olha, eu sou um assassino, eu estou chegando. O pessoal fala assim, então vem aqui que a gente tem um monte de assassino aqui para você conversar. E ele, inclusive, vai ser vítima da própria violência. Porque esses mundos primitivos, ou esses mundos mais atrasados, apresentam também essa mesma violência que ele está levando para lá. A diferença é que ele já conhece alguma coisa nova. E é essa coisa nova que ele vai, desenvolver, né, com maior ou menor intensidade ou velocidade, vamos dizer assim, né? Vamos lá, deixa eu ver, que a Cindizinha colocou lá em cima, se um espírito encarnado é evocado, quando ele retorna ao corpo, ele pode se lembrar do que viveu ou falou durante a evocação? É mais ou menos o que os espíritos falam sobre a emancipação, o desdobramento durante o sono, Cindizinha. A lembrança ela pode vir como um sono confuso,
ele pode vir de um sono mais superficial, com as ideias mais claras. Vai depender exatamente da facilidade que o espírito tem de se lembrar dessa evocação. Então, assim como, por exemplo, você está dormindo, aí durante o sono você se emancipa e encontra com espíritos no plano espiritual, com espíritos desencarnados. Aí você vive aquela experiência, conversa, aquela coisa toda e volta. Muitas vezes você pode guardar uma sensação agradável ou desagradável, dependendo do tipo de encontro. Você pode ter flashes confusos daquilo que aconteceu, ou você pode ter lembranças claras. Então isso vai depender do quê? Da questão orgânica. Porque, como a gente lembra, tanto nessa parte do animismo, ou seja, das faculdades que o indivíduo tem, né, de transcender a matéria, né, de viver experiências que a gente pode dizer de uma forma difícil, viver experiências metafísicas, né, mas sem contato com os espíritos. No caso, por exemplo, da telepatia, da premonição, da precognição, aquela coisa toda, né, da própria emancipação. Então é o corpo dele que oferece essas condições. E a mesma coisa também na questão mediúnica. Então tanto o animismo como a mediunidade dependem da constituição orgânica de cada pessoa. Então, se eu tenho uma facilidade de emancipação, porque a gente lembra que tem pessoa que, se por acaso ela está comendo e ela dá aquela paradinha, dá uma cochilada, quando ela se vê, ela está se vendo do teto. Tem pessoas que se emancipam com muita facilidade. Tem pessoas que fazem viagens, muitas vezes perturbadoras, né? Daí aquela educação, né, da viagem astral, da educação do pensamento, né, de que forma que ele pode se conduzir e tudo mais. Agora tem outras pessoas, como por exemplo pessoas que são médiums tijolos, né, médiums portas de cerejeira e coisa e tal. Tem essas pessoas que vivem experiências espirituais e não lembram de absolutamente nada, porque a influência da matéria é muito mais intensa do que a experiência que ele viveu. Então o limite para a lembrança não é do espírito, mas do corpo, exato, né? Ou do próprio espírito também, porque o espírito, para ele poder lembrar dessa experiência, ou ele entender isso como sendo real, ele precisa ter uma compreensão do que está acontecendo. Não adianta você chegar para alguém e falar assim: olha, você está vivendo uma experiência espiritual, se eu não acredito, se eu não compreendo esse fato. Então, por isso, o organismo é o ponto fundamental. A facilidade ou a dificuldade desse processo de emancipação é do organismo. Segundo, o conhecimento que o espírito tem e a experiência que ele tem. O treinamento, por exemplo, ele é fundamental. Livros que falam sobre viagens astrais relatam para nós que quanto mais você exercita, quanto mais você tem domínio da técnica, mais fácil se torna. Ou seja, né, é a prática que leva à perfeição. Para quem nunca viveu esse tipo de experiência, dificilmente ele vai conseguir numa única vez fazer isso. A mesma coisa acontece, por exemplo, no caso da hipnose. Para pessoas que vão viver, que vão fazer para passar por uma terapia, de vivências passadas, ou uma terapia, né, de alteração do estado de consciência, o que vai acontecer com ele? Ele vai então se submeter a uma sessão de hipnose e dá a impressão de que basta o terapeuta pegar um reloginho pendurado e ficar ali balançando na frente dele que ele vai entrar em estado de transe, né? Eu, por exemplo, me vejo como alguém que vai ter extrema dificuldade para fazer isso. Se eu tivesse que fazer uma hipnose, eu teria que me submeter pelo menos a umas 10 sessões para começar a me concentrar, para começar a entender e tudo mais, porque é algo extremamente difícil. Para mim, pelo menos pessoalmente, eu tenho essa dificuldade de concentração, tenho essa dificuldade de viver essas experiências, né, mais assim, mais fora da matéria, né? Então eu teria extremamente uma dificuldade enorme de fazer isso. Então, se por acaso vocês quiserem me encontrar, é mais fácil vocês virem aqui em casa do que eu ir até vocês, tá? Então tem que fazer o quê? Exercício contínuo, né? Existe um preparo, né, Roberta? Não é simplesmente assim. Você bate na porta do terapeuta e fala assim: escuta, dá pra gente fazer uma hipnose hoje? Aí o cara vai sentar com você, vai conversar, explicar, fazer exercícios de concentração, de mentalização e tudo mais, até você começar a viver essa experiência, né? Pois é. Então, assim, sempre com essa preparação, né? O interessante, Cindizinha, para esses casos, por exemplo, porque na verdade, né, quando se fala sobre você visitar um encarnado, significa você viver uma viagem astral. Nada mais é do que uma técnica de viagem astral, e isso está pronto hoje. A projeciologia, é que o Brás não está aqui, né? O Brás ficaria extremamente empolgado em falar desse assunto, porque ele treina a projeciologia, né? Então tem livros, tem técnicas que são bastante interessantes
de você mentalizar, fazer concentração. Eu já cheguei uma vez, eu me lembro que há muito tempo, naquela época em que eu lia muitos livros, né, de tudo quanto é assunto, me chegou um tal livro de viagem astral. E aí então ele falava assim, capítulo 1, né, não sei o que, técnicas. Eu comecei a ver aquela técnica. Que você deita, não com sono, você não pode deitar com vontade de dormir. Você tem que voltar com domínio, né? Então você tem que chegar assim, deita, se concentra, aí você mentaliza assim o seu quarto, mentaliza a porta da sua casa, a porta do seu quarto, aí você se imagina andando, depois você vai para a porta da sua casa, e você vai treinando, até que vai chegar uma hora em que não vai ser o seu pensamento que vai estar fazendo isso, vai ser você. Só que quando eu começava a fazer isso, eu dormia. E eu estava sem sono, né? Porque eu ficava imaginando assim a sala, a porta. De repente eu acordava 2 horas depois, babando de sono, né? Ou seja, não dava certo. Né? Ah, tá certo. Então assim, é muito difícil fazer isso tudo, né? Tem que ter essa facilidade. Então, como eu falei para vocês, né? São técnicas, tem muitos livros que falam sobre isso. Aí vão perguntar assim, mas a doutrina espírita é contra ou a favor disso? Ela não é contra nem a favor. Ela é uma técnica que simplesmente te ajuda a desenvolver o potencial anímico que o indivíduo tem. O que você vai fazer com ela é que vem a história. Porque muitas vezes todo mundo divulga assim, vamos fazer uma viagem astral. Se você não tem valores, dependendo dos encontros que você tem, dependendo do que você espera encontrar, você pode ter experiências espirituais muito perturbadoras. Você pode, por exemplo, nesse processo de emancipação, se deparar com obsessores, que te ajudam nesse desprendimento, e você fala assim, nossa, foi tão fácil me desprender, de repente está aquele pelotão parado assim em volta de você, só esperando. Porque a viagem astral, o que é? É o espírito que se projeta no espaço. E quando eu falo espaço, significa, né, o mundo à volta dele. Ele, em espírito, ele pode ter encontros com outros espíritos. Só que normalmente a gente espera que sejam espíritos sábios, espíritos amigos, espíritos conhecidos, e os inimigos, que estão só do ladinho assim, batendo o pé, esperando a coisa acontecer. Então, por isso, viagem astral é algo que... E esse é um dos casos, por exemplo, que o Valdo Vieira, que é um dos responsáveis pelo desenvolvimento dessa técnica e pela divulgação também, nesse caso ele ensina a técnica, mas ele não se preocupa com a evangelização. E por que evangelização? Porque ela serve exatamente para a transformação moral do indivíduo. Viver experiências espirituais sem você ter valores significa que você vai ser atraído de acordo com a semelhança. Então é esse o problema, esse é o desafio desse tipo de experiência que as pessoas querem viver. Então a doutrina não tem nada contra, não tem nada a favor, ela não tem nada a falar sobre isso. O que ela tem é assim, ó, o que você vai fazer com a faculdade que você tem, com o talento, com a habilidade que você tem. E aí vai te falar sobre a lei de causa e de efeito. Assim como médium, quer dizer que para você ser médium, você obrigatoriamente tem que ter a carteirinha de filiação na Federação Espírita. Eu posso ser médium do que eu quiser. Eu posso ser um médium autônomo, eu posso ser um médium espiritualista, um médium hinduísta, um médium budista, eu posso ser qualquer coisa. A pergunta é, o que você vai fazer com isso? Por isso que a doutrina, então, ela não fica preocupada em formar adeptos. O que ela passa é um conhecimento de uma realidade espiritual que ela não foi estudada. E que a doutrina conseguiu estudar através desse conhecimento. Então, qualquer tipo de habilidade que você tenha, você pode, através do Espiritismo, ter um conhecimento de como utilizá-la da forma correta. O que o Valdo Vieira fez na época em que ele rompeu com a doutrina espírita foi achar, por exemplo, que todos os trabalhos estavam voltados para psicografia, para evangelização e coisa e tal, e ele queria liberdade para usar essa técnica. Foi exatamente o que ele falou assim, olha, não serve para mim, eu quero mais que isso. Né? E aí, né? Não conheço não, o Sérgio, tá? Não conheço porque quando você fala sobre ufologia, você fala também de um tema que ele é desconhecido para a ciência. Né? E dentro do espiritismo a gente até tem alguns estudos, por exemplo, o Centro Espírita Leon Denis, no Rio de Janeiro, ele faz encontros anuais de espiritismo e ufologia. Tá? Você de repente pode até mandar um e-mail para eles te mandarem uma apostila sobre aquilo tudo. Então eles falam sobre alguns temas que são citados no Livro dos Espíritos, sobre mundos habitados, sobre visitas de espíritos de outros mundos do nosso mundo. Falam sobre, por exemplo,
os círculos, né, que são os círculos das plantações lá na Europa e tal, né, mas não tem nada de conclusivo. A doutrina espírita não pode falar de um tema de visitas de extraterrestres, ou existência de extraterrestres, no sentido em que a sociedade conhece, de visita a discos voadores e tal. Então, assim, qualquer coisa que foi publicada a esse respeito, a gente pode dizer, né, que são os crop circles, né, que são os famosos círculos das plantações. Então, tudo aquilo que se fala sobre isso é mera especulação. Tá? O que a gente sabe é que o universo ele é povoado de espíritos, que muitas vezes esses espíritos visitam outros mundos, mas visitarem fisicamente outros mundos, isso a nossa ciência não pode comprovar. Tá? E só para poder fechar, pessoal, um pouco mais acima a gente perguntou também, né, que herança que nós recebemos dos capelinos, né, aqui no nosso mundo. Então a gente fala mais uma vez que, independente do nome, independente da origem, a gente fala sobre essas questões das imigrações de espíritos para o nosso mundo, que acontecem, na verdade, constantemente. Né? Nós temos várias e várias encarnações que vão surgindo aqui no nosso mundo, que são de espíritos que vieram de outros mundos. Agora, da forma maciça como vem acontecendo, nesse processo de transição planetária, isso é algo que acontece de tempo em tempo. Então quer dizer que somente naquele período acontecem essas migrações? Não. De repente hoje está nascendo uma criança que veio contribuir com o nosso mundo porque tinha um outro conhecimento, porque tinha novos valores, que poderia fazer isso. Para ele é uma experiência missionária. Então os missionários estão aí o tempo todo. Mas aí a pergunta é, qual é a herança que esses espíritos poderiam trazer para nós em termos de características físicas, né, que foi colocado? Na verdade, a gente lembra sempre que a melhor condição ou a melhor anatomia que permite ao espírito um bom desenvolvimento na relação com o mundo material é essa forma hominídea que nós temos hoje. Né? Nós somos bípedes, 2 braços, 2 pernas, a cabeça, né? um sistema orgânico que nos permita a vivência através da alimentação, da respiração, do metabolismo, aquela coisa toda. Então, assim, quando a gente fala sobre mundos desenvolvidos, a pergunta é: todos os mundos trazem espíritos com o mesmo formato que o nosso? Nós poderíamos dizer assim que, pelo menos nos mundos onde o espírito precisa encarnar e estar em contato com a matéria, esse corpo físico nesse formato é a condição mais adequada para isso. A partir do momento em que os espíritos começam a viver em mundos que são imateriais, aí então ele não precisa, porque a força do pensamento é exatamente o suficiente para ele. Então, na verdade, o que nós estamos falando assim, são especulações. Né? Então a gente vê assim que por que os espíritos se manifestam no mundo espiritual, como é relatado nos livros, eles se manifestam com um corpo físico? Porque foi assim o máximo que nós alcançamos na condição material. É o nosso corpo físico assim. A partir dali, o espírito então vai assumir formas que nós desconhecemos. Como, por exemplo, o perispírito se torna tão sutil que o espírito poderia se manifestar como um flash de luz? Por que não? Aí nós entramos num campo que foge ao nosso conhecimento. Né? E até mesmo também a gente lembra que no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, qual é a forma do espírito? Não do perispírito. Qual é a forma do espírito? Os espíritos dizem mais ou menos assim que eles não podem... Desculpem. Eles não podem explicar para nós aquilo que nós não compreendemos. Mas seria fácil se nós entendêssemos que o espírito é como se fosse uma chama que sai de uma fogueira. Não a fogueira, mas daquela pequena labareda que voa no espaço. E aí então o perispírito, que é esse corpo fluídico que o envolve, vai moldá-lo de acordo com a necessidade. Para nós, aqui nos mundos materiais, nós somos moldados pela nossa mente para assumir esse formato que é mais adequado. E nós mantemos esse formato por uma questão de condicionamento mental, nós ficamos acostumados a nos vermos dessa forma, consequentemente nós desencarnamos também nos vendo dessa forma. E nós continuaremos nos vendo assim durante muito tempo, porque durante muito tempo nós estamos encarnando. Só que a partir do momento em que nós deixarmos de encarnar, aí então nós começaremos a assumir formas, pensamento, ou assumir moldes característicos do ambiente onde a gente vive. Esses flashes de luzes, essas labaredas, essas chamas, ou essas flâmulas, né, como os franceses disseram a Kardec, né, os espíritos disseram. Então é como se fosse uma flama.
Então, dificilmente conseguiremos entender. Agora, organicamente, se perguntarmos quais seriam a herança quais seriam as heranças que nós recebemos, cada mundo tem uma necessidade. O nosso mundo, por exemplo, nós temos aqui os gases que nós respiramos, que tem aqui uma concentração de hidrogênio, de oxigênio e outros gases. Nós temos aqui a temperatura adequada, nós temos aqui o tipo de alimentação. Então o nosso corpo ele foi adaptado especificamente para poder viver nesse ambiente. E se por acaso nós fôssemos viver no planeta Júpiter, conforme Kardec passa para nós lá, que é um dos mundos mais elevados, ou o planeta mais elevado do nosso sistema. Ali é um planeta gasoso, que tem gases que são incompatíveis com a nossa natureza orgânica. Então muitas vezes perguntam assim, existem vida em outros planetas? Se for vida como a nossa, orgânica, teria que ser um planeta que tivesse a mesma estrutura mineral, porque nós temos no nosso organismo vários minerais, alumínio, ferro, cobre, zinco e tantos outros, né? Então, quer dizer, nós temos elementos no nosso organismo que são formados a partir da estrutura biológica do nosso mundo, da estrutura geológica do nosso mundo. A biologia, a mesma coisa, o tipo de alimentação que a gente consome, vegetal, animal, a água, dentro da sua concentração de sódio, de potássio, de etc. e tal. Então, se for perguntar assim, existem planetas habitados no nosso mundo? Se nós estivermos procurando organismos como o nosso, nós teremos que encontrar um planeta exatamente como o nosso. Próximo a nós aqui, nós não conseguimos encontrar nenhum. Até agora o que foi descoberto seriam planetas com distâncias semelhantes à nossa. Aí eles mediram qual era exatamente a intensidade da radiação daquele Sol, daquela estrela, qual a quantidade de calor que ela irradia, etc. e tal. Então, os planetas próximos ou distantes. Existe vida no nosso planeta? Tem uma ciência chamada exobiologia, né, que é uma ciência que estuda a vida fora do nosso sistema. E nós temos cursos universitários que estudam isso. E certa vez eu vi uma palestra de um desses estudiosos, que ele era exobiólogo, né? E o que ele falava era o seguinte, que a gente está procurando o extraterrestre, mas na verdade o que a nossa ciência está procurando inicialmente são seres unicelulares. São aqueles primeiros... por exemplo, vírus não são nem seres ainda, né? Mas podemos colocar, por exemplo, como bactérias, protozoários. Se encontrarem isso, já é um bom começo. Então já descobriu que tem vida em outro planeta. Mas agora quando se fala sobre extraterrestres, a gente já entra no campo da ficção, onde nós temos muitos indícios, como gravações, depoimentos, mas não temos evidências. Evidência é aquilo que vai tornar evidente, é aquilo que prova, né? Então comprovação a gente não tem ainda. Então na verdade em questão de herança moral a gente tem, herança da estrutura, do nosso formato nós temos, mas em termos de biologia não temos nada compatível com eles, porque o nosso mundo tem características diferentes deles, né? Bom, pessoal, voltando aqui, o que eu não sei se eu respondi todas as perguntas que vocês colocaram, né? Muita coisa que foi posta aí por vocês um pouco mais acima, e eu consegui responder só algumas, né? Hoje vocês estavam assim com a corda toda. Então eu não sei se respondi a tudo, mas de qualquer forma espero ter elucidado, pelo menos trazido uma ideia, ainda que genérica, ainda que superficial, sobre alguns desses temas, né? E a gente vai encerrando por aqui, né, o nosso estudo de hoje. Né? Então, bastante coisa ainda tem para a gente poder estudar, bastante coisa tem para a gente aprender ainda. Muitos temas estão ainda sem solução, ainda são temas que são polêmicos, outros não são polêmicos, mas a recomendação que eu trago é sempre assim: mantenhamos nossas mentes abertas. Né? Vai com Deus, André, beijos. Mantenhamos nossas mentes abertas, mantenhamos a nossa vontade de estudar constantemente, né? Porque essa ideia do preconceito, não, esse assunto eu não estudo, então tudo bem, não tem problema, deixa que outros estudem. Se você não estuda, você não tem direito de criticar quem estuda, né? Então é sempre assim. Então tudo aquilo que vier de informação que é polêmica, guardemos,
guardemos e aguardemos, né? E vamos estudar dentro da possibilidade. Então não descartem nenhum tipo de assunto. A gente pode se concentrar em alguns temas que são da nossa preferência. Eu gosto mais desse assunto, eu li sobre aquilo, eu aprendi sobre aquele outro, mas jamais descartem por uma questão de preconceito. O preconceito é resultado de uma mente limitada, né? E a gente tem que expandir a nossa mente cada vez mais com conhecimento. Então, aprendamos sempre, estudemos sempre, respeitemos sempre os temas que são estudados pelas pessoas, que eu posso não gostar do tema, mas tem quem goste. Se eu não tenho conhecimento do tema, eu não tenho direito de opinar sobre ele. E para a gente poder conhecer um tema tem que ser estudado. Então tudo aquilo que a gente fala hoje são algumas vezes assuntos incompletos, assuntos que precisam, sem dúvida nenhuma, de mais estudo, de maior aprofundamento, né? E a gente vai fazendo isso oportunamente conforme a situação permitir, né? E as oportunidades surgirem também. Bom, a gente vai ficar por aqui hoje, eu vou passar para o nosso amigo Hermes, que vai fazer um encerramento para nós. Lembrando que esse é o nosso último tema livre do ano, né? Amanhã é o nosso... Obrigado, querida. Amanhã é o nosso último dia de estudo aqui na nossa sala esse ano. A gente entra em recesso por 2 semanas, voltando no dia 6 de janeiro. E a gente faz a primeira semana de tema livre para a gente dar uma aquecida. E a partir do dia 13 de janeiro, a gente começa o nosso trabalho propriamente dito, né, dando sequência aqui nos nossos estudos. Tá? E lembrando também já que no domingo, agora às 16h30,